Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer a leitura do nosso devocional em Mateus capítulo 5, do verso 27 até o verso de número 32. Diz assim a palavra: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite ou divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. No Sermão da Montanha, Jesus pegou um momento para explicar aos seus discípulos como deveria ser a forma e a conduta deles em termos matrimoniais, em termos de casamento e a sua sexualidade. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem e criou também a sexualidade. Um dos primeiros mandamentos que o homem recebeu, uma primeira expressão quando é criado os dois juntos, que os dois fazem parte da criação, é: crescei-vos e multiplicai-vos e povoai a terra. Então, a sexualidade ela estava no plano de Deus. Ela foi criada por Deus. Deus criou a sexualidade e deu isso aos homens. Deus colocou prazer no ato sexual. Porque certamente se Deus não tivesse feito que existia o prazer do ato sexual, não existiriam nem casamentos e não existiria a procriação. Porque o homem pesaria a responsabilidade de um casamento ou a responsabilidade de ter filhos, não dando-lhe nenhum prazer físico, certamente seria muito fácil do homem omitir essa prática para que ele não tivesse também com elas responsabilidades. Só que quando Deus coloca prazer no ato sexual, ele cria também uma tentação e uma dependência muito forte. Porque entre os impulsos instintivos que existem no ser humano, talvez o impulso da sexualidade seja o mais forte, o mais difícil de se controlar. Existem exageros acerca da sexualidade, mas também existe um desleixo acerca do cuidado. Deus criou o sexo, Deus criou a sexualidade, Deus criou a capacidade de unir-se emocionalmente através do ato sexual, homens e mulheres. Só que o homem pegou uma coisa boa de Deus e transformou numa coisa imunda, suja. Diz certo pregador que Deus, olhando do céu para o ato sexual, ou para a sexualidade humana, para o ato conjugal, Deus vê o sexo como um rio de água cristalina quando ele é feito de forma correta e por pessoas casadas que realmente têm direito de praticar o ato sexual. A Bíblia alguém fez uma comparação dizendo o seguinte, que Deus, quando olha do céu e vê a prostituição, vê todas as formas de sexo ilícito que existe, Deus vê um esgoto correndo a céu aberto, e isso fede nas narinas de Deus. Algumas pessoas taxam a igreja como preconceituosa, como homofóbica, por causa de não aceitar relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, de não fazer parte do seu contexto, essa ideia. Mas eu quero falar uma coisa. A Bíblia Sagrada ela não concorda com as relações heterossexuais que sejam consideradas como prostituição e adultério. Nenhuma forma de sexo não legalizado, nenhuma forma de sexo sem compromisso, nenhuma forma de sexo sem realmente um padrão de moralidade estabelecido pelas Escrituras ou por Deus, é aceito por Deus. A Bíblia diz assim: digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque os adúlteros serão julgados.
O que a Bíblia quer dizer é que Deus nunca concorda com relações extraconjugais. O que a Bíblia quer dizer é que Deus nunca vai concordar com relações ilícitas. Olha, nós precisamos pôr na nossa cabeça. Esse é um dos impulsos mais extraordinários que existe no ser humano, capaz de mover com tudo que existe dentro de um homem e de uma mulher. O ato sexual, ele é capaz de melhorar ou piorar as questões psicológicas. Ele é capaz de dar ânimo, coragem, disposição. Ele é capaz de acabar com tudo isso também, dependendo da forma que isso exista na vida de uma pessoa. O apóstolo São Paulo diz assim, olha, é bom que se o homem ficar solteiro, para evitar tribulações na carne, porque convívio não é fácil, convívio é difícil. Alguém diz, eu acho interessante dizer, que quando a gente casa, a gente não aumenta, a gente diminui. Porque quando eu estou solteiro, eu sou uma pessoa, eu sou uma vida, eu sou sozinho, mas eu sou inteiro. É isso que a palavra quer dizer, solteiro, sou inteiro, eu sou inteiro sozinho. Quando casa, a Bíblia diz que os dois se tornam um. Então, eu acabei de me reduzir à metade com o casamento. Porque agora eu não sou mais inteiro sozinho. Para mim ser inteiro agora, eu preciso estar em bom convívio, um bom relacionamento e boa vida e bons acordos com a minha esposa. Só assim eu me torno inteiro de novo. A Bíblia diz assim, o Antigo Testamento dizia, não cometerás adultério. Isso está falando da infidelidade conjugal, está falando do sexo ilícito, está falando de uma sexualidade fora dos padrões estabelecidos e esperados por Deus, porque foi Deus que criou a sexualidade. Mas a graça de Deus, através da boca de Jesus, traz uma experiência diferente. Assim, olha, se um homem prestar atenção a uma mulher com desejo impuro no coração, ele já adulterou com ela. Dentro do seu coração, ele já é infiel, ele já é adúltero. O que fazer, então, das muitas pessoas que hoje mantêm relacionamentos extraconjugais dentro da internet? Alguns acham que está tudo bem. Olha, eu estou estimulando o meu casamento, eu estou fazendo a minha relação dentro de casa ficar mais picante e tal. Não, isso é adultério. A Bíblia diz que só o fato de aproximar de alguém com a intenção espúria no coração já é considerado por Deus como um adultério. Eu quero te falar que nós precisamos controlar isso na nossa vida. Existem estímulos para que a sexualidade ilícita seja aceita e seja realmente absorvida pelos cristãos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não quer isso para a nossa vida. Deus, Ele não quer que nós nos entreguemos a esse tipo de prática. Jesus foi muito radical com a sua expressão, dizendo assim, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti. É lógico que Jesus não quer um monte de pessoas mutiladas, é lógico que Deus ele não quer que o homem se mutile, porque na verdade isso tudo é uma linguagem figurada, porque um ou dois olhos entrar na vida eterna, isso é muito controverso, porque a mesma Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 15, que nós quando subirmos à glória, nós teremos um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Nós teremos um corpo que não pode ser mais destruído, que não pode mais morrer. E eu acredito, francamente, que Deus devolveria todas as habilidades ao ser humano. Ninguém entraria lá na glória com o corpo ressuscitado, faltando pedaços ou faltando um olho, como Jesus quis dizer nessa figura. Ele estava sendo radical. Ele estava sendo radical e dizendo assim, olha, o homem tem que aprender a renunciar a coisas pelo reino de Deus. O homem precisa aprender a renunciar a algumas coisas que lhe parecem ser de direito para que eles possam fazer parte da vida eterna. Os que não conseguem absorver uma conduta moral decente, como estabelece as Escrituras, não vão conseguir permanecer no reino de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Olha bem. Aqui não está falando do céu, aqui não está falando da eternidade. Como é difícil uma pessoa permanecer no meio do povo de Deus se ele tiver um monte de pecado escondido, um monte de prática escondida. E Deus não fica velho,
Deus, o tempo para ele não resolve as questões. O tempo é um mecanismo que Deus usa para trabalhar a nossa vida. Diz que um certo homem estava vivendo em outro país, em outra nação, e aceitou Jesus e passou por lá muitos anos. E depois ele veio para o Brasil de volta, estava na igreja. Um obreiro exemplar, um homem exemplar, muito bom. Mas aquele homem, ele tinha algo na vida dele que ninguém sabia. Só ele e Deus. Um dia ele estava num culto, o culto estava muito fervoroso. E no fervor daquele culto, levanta-se uma criança de mais ou menos 3, 4 anos de idade. Parte para o lado daquele irmão honrado, aquele irmão admirado por todos. E fala para ele assim, olha, aqui não é teu lugar, Tujo. Tujo, aqui não é teu lugar. Aqui não é o lugar. E aquelas palavras daquela criança em forma, era uma palavra profética dirigida àquele homem. O pastor da igreja, naturalmente, se assustou com aquilo. E ele tentou controlar a situação. Depois ele chegou naquele irmão nobre, respeitado, disse, meu irmão, só perdoe pela atitude daquela criança. Aquele homem estava em lágrimas. Ele disse, pastor, Deus usou aquela criança para falar comigo. Porque tem 10 anos que eu cometi um adultério quando eu estava fora do país. Eu nunca confessei o meu pecado. E Deus hoje me fez lembrar, me fez entender que se eu não confessar aquele pecado, eu não sou digno de estar aqui no meio do povo de Deus, eu não sou digno de estar aqui na casa de Deus. Eu quero confessar. Aquele homem arrumou a vida depois de 10 anos. Então, às vezes, nós achamos que as nossas atitudes erradas, que os nossos pecados do passado, eles serão perdoados simplesmente pelo fato de nós os escondermos. Tudo bem. Quando eu não era servo de Deus, quando eu não aceitei, não tinha Jesus, não dá para enumerar todos os pecados que eu pratiquei. Não dá para enumerar. Deus me perdoou todos os meus pecados, apagou todo o meu passado e fez isso com tua vida também quando você aceitou Jesus. Mas o que é feito da tua vida depois que você abraçou a fé? O que você já praticou depois que você abraçou a fé? A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre o seu pecado nunca prospera. Olha que eu estou falando só de um tipo de pecado que nós podemos cometer e permanecer escondido. O adultério, a prostituição, os pecados sexuais. Olha bem, nós precisamos entender que nós temos que limpar a nossa vida. E às vezes as coisas não estão dando certo para nós, às vezes as coisas não estão sendo abençoadas na nossa vida, às vezes nós estamos vendo uma crise conjugal, uma crise de muitas formas, porque existe alguma coisa escondida na nossa vida que precisa ser corrigida. E ele fala assim, ó, se o teu braço direito te faz tropeçar, arranca-o de ti. Ele está mandando você arrancar o braço? Não. Ele está dizendo para você corrigir alguma coisa que você errou, alguma coisa que você praticou no passado, alguma coisa que você está praticando agora, às escondidas, e acha que está tudo bem. Arranca isso de você. Lança fora para que você possa ter paz em Deus. Aqui só fala de uma coisa, mas nós não podemos deixar de falar. Sendo o impulso humano mais forte que nós temos, precisa ser muito bem educado, controlado. Existe uma parte do fruto do Espírito que diz assim, que nós vamos ter domínio próprio. E o domínio próprio é que nos ajuda a vencer essas coisas. Então, cuidado com as suas intenções. Porque aproximar de alguém está falando de intenções. Não está dizendo que se eu passar pela rua alguém eu ver é diferente de olhar. Eu estou perdido porque eu vi. Não. Eu me perco quando eu olho. Quando o meu coração deseja ver e quando a gente começa a criar um desejo por aquilo. Qual é a intenção do teu coração? Jesus falou que o que contamina o homem é o que está dentro, é o que sai de dentro, é a atitude que brota do nosso interior. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.